Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro Vasco, muito obrigado por ter aceito este convite para participar neste podcast, cujo título geral é Deixar o Mundo Melhor, embora eu também queira fazer outras perguntas que podem até indiretamente relacionar-se com o tema central, mas acho que as pessoas também têm muito interesse em saber mais pormenores da sua vida. E a primeira que já lhe devem ter feito é qual é o peso da herança familiar. Não estou a falar em dinheiro, mas é uma família com pedigree, com currículo grande, começando por Alfredo da Silva, passando depois para Manuel de Melo, depois para o seu pai, para o seu tio Jorge, as suas duas tias, que casou uma com o António João Paulo Lisboa e outra com o Espírito Santo. Tudo isto congrega uma série de famílias que tiveram peso e têm peso ainda em Portugal. Qual é o peso para si? Você sente-se obrigado a seguir essa herança familiar? É livre ou não? Eu sinto-me completamente livre, apesar de ser uma enorme responsabilidade. E, portanto, eu diria que é um legado que desde sempre quisemos honrar. E quando eu falo quisemos honrar, falo de mim próprio, mas falo também da minha família e da minha família nuclear, mas da minha família também mais alargada. Como sabe, Francisco, somos 12 irmãos e que temos muito presente o legado que nos deixaram e que queremos perpetuar para as gerações futuras. Está a falar sobretudo do legado de José Manuel. Nós revemos-nos na origem do Grupo CUF e, portanto, no nosso bisavô Alfredo da Silva. Cuja biografia, aliás, foi agora editada numa excelente edição. Foi uma excelente... qual eu tive o prazer de ter uma pequena colaboração. Foi uma excelente edição do Miguel Figueira de Faria, e uma nova biografia do José Miguel Sardica, que saiu para os 150 anos, para as comemorações dos 150 anos do meu bisavô. Mas isso simboliza a necessidade de cumprir um mandato, de seguir um caminho de fidelidade a uma vocação industrial? Eu diria que há uma vocação de família empresarial. Sim. E tem graça porque, no nosso caso, apesar da nossa origem ser o nosso bisavô, nós temos uma situação onde somos quarta geração, mas também segunda, porque o pai, como sabe, teve que recriar o grupo, porque o grupo foi nacionalizado em 75. Mas, portanto, revemos-nos como família empresarial, e o pai desde muito cedo incutiu-nos a ideia de que a família deve ser uma família empresarial e deve ser uma família unida. Tínhamos um protocolo há mais de 20 anos e decidimos que tinha chegado o momento de rever esse protocolo. E envolvemos a família toda, os descendentes do meu pai, que já são mais de 40. Decidimos fazer uma revisão integral do protocolo, em que foi a quinta geração que esteve envolvida e com a responsabilidade de nos apresentar um novo protocolo, na medida em que seria o protocolo para os próximos 20 anos, para eles, e que teria que ser aprovado por nós. Isso passou-se e, portanto, no fundo foi a reafirmação de que nos revimos como família empresarial. Isso é muito importante. Nós somos uma família que temos laços de sangue
e laços de proximidade muito grandes, mas além disso também consideramos que o tema das empresas é algo que está no nosso ADN e que queremos continuar. Quer isto dizer que todos têm que estar envolvidos no negócio, todos têm que trabalhar? Não, temos muitos familiares que não estão envolvidos nos negócios, são até a grande maioria, porque não quiseram. Se quisessem, podiam estar? Se quiserem, podem estar, desde que cumprem, ainda hoje, desde que cumpram um conjunto de regras, tenham as qualificações e as competências para assumir as funções e que haja abertura, que haja, portanto, vaga para poderem entrar. Mas são todos acionistas. Mas dentro de um conceito mais amplo de família, como é que o seu núcleo se entende e dá com o núcleo Jorge de Melo, com o núcleo Titina Cristina de Melo, com o núcleo Maria Amélia de Melo? Cristina de Melo, São Paulo e Amor, Maria Amélia de Melo, Espírito Santo. São separados completamente? Somos família, encontramos em alguns eventos familiares que alguns de nós vai organizando. Nos negócios hoje não temos nada em comum. Apesar de tudo, o meu avô Manel criou uma fundação, a Fundação Amélia de Melo, e aí tenho uma relação próxima com o meu primo Manuel Alfredo, na medida em que eu presido a fundação e o Manuel Alfredo é um dos membros da direção, filho de Jorge Melo. É um dos membros da direção, sendo o terceiro membro o Luís Barbosa, que, como sabe, trabalhou durante muitos anos com o meu pai. E foi o meu ministro quando eu fui. E foi seu ministro. Agora, diga-me, voltando para trás, o Vasco tem 65 anos. A sua primeira parte da sua vida é passada em Portugal, ou não? Eu passei a minha infância e juventude em Portugal. Sim, aonde? E entre o Restelo e a Marinha, onde íamos passar os verões, desde que eu me lembro. A Marinha, Quinta da Marinha. A Marinha, Quinta da Marinha. Para não se confundir com o ramo das Forças Armadas. Exatamente. A Marinha, Quinta da Marinha, onde eu me lembro de ir desde muito novo, passar as férias de verão. E escola? Nas escolas, tive em várias escolas. Tive na escola oficial do Restelo, tive no Liceu Francês Charles de Pierre, onde aprendi a falar francês e que foi uma grande vantagem na minha vida, e tive também um ano e meio no São João de Brito, e depois fiz todo o liceu no Pedro Nunes. E quando chega o 25 de Abril, que idade tem o Vasco? Eu tenho 17 anos quando chego ao 25 de Abril, e em 74, em setembro, pouco antes de eu fazer 18 anos, toda a família saiu para a Suíça. Portanto, houve o 28 de setembro, os meus pais consideraram que tínhamos deixado de ter condições de segurança para continuar em Portugal, e saímos para a Suíça com a minha mãe, tendo o meu pai continuado em Portugal até à nacionalização do Grupo CUF, em julho-agosto de 75. O seu pai, entretanto, antes do 25 de Abril, tinha tido alguma atividade que se pode chamar política. Pelo menos é o que eu recordo de reuniões daquela ala liberal a que eu pertenci, com o seu pai e com outros empresários, Manuel Vinhas, por exemplo, o chamado Grupo dos 100,
uma conversa que o seu pai terá tido com o almirante Tomás a dizer para ele não se recandidatar, que foi na altura um ato de coragem, contado agora aqui parece que não, mas na altura foi. Portanto, o seu pai estava envolvido na política, se podemos chamar-lhe assim, ainda antes do 25 de Abril. Sim, o pai era membro da Câmara Corporativa e tinha uma ligação próxima com o almirante Américo Tomás, na medida em que o almirante Américo Tomás era amigo do meu avô Manuel e almirante, e o pai sempre foi um apaixonado das coisas do mar, sempre foi um apaixonado de vela e portanto tinha uma relação próxima com o almirante Américo Tomás. Se não me engano, em 71 ou 72, à altura das eleições presidenciais, o pai e um conjunto de empresários consideraram que tinha chegado o momento de mudança e combinaram ir falar ao Américo Tomás na perspectiva de que ele não se recandidatasse. Aquilo que eu sempre ouvi em casa é que o grupo foi diminuindo até ao dia da audiência. Acabou por ir o meu tio Jorge e o pai e transmitiram aquela opinião para que tinham pedido a audiência, que era que consideravam que o presidente Américo Tomás não se deveria recandidatar. Ele ouviu atentamente, disse que ele era muito jovem, que o pai era muito jovem e que a população queria que ele se recandidatasse e assim aconteceu. No dia da tomada de posse, na sessão na Câmara Corporativa, o pai estava presente, mas decidiu participar na sessão, mas ser coerente com aquilo que tinha proposto, e há uma fotografia, se não me engano, que saiu no Diário de Notícias, que se vê o pai em que não está a aplaudir quando todos os outros estão a bater palmas, e recebeu um cartão do Américo Tomás dizer: Zé Manel, de ti não esperava outra coisa, coerente como sempre, um abraço, Américo Tomás. Olá. E portanto é uma história que contamos na família e que eu acho que tem... Mas voltemos à sua vida. Você, portanto, vai para a Suíça um bocado em emergência, quase. Toda a família saiu em emergência. E já tinha conhecido várias... Foram para onde? Para Lausanne? Fomos para Lausanne, primeiro para Geneve, onde ficámos num hotel de 2 ou 3 estrelas, mas que tinha a particularidade de ter um restaurante separado no resto do chão, e onde cabíamos toda a família, e portanto era algo de cómodo. Depois encontramos casa e mudámos-nos para Lausanne, e vivemos em Lausanne. E como é que se adaptou à vida na Suíça? Em Lausanne até 78, aí fui para os Estados Unidos, depois voltei em 82 para a Suíça, onde fiquei até 89. A vida na Suíça era uma vida bastante agradável. A Suíça, digamos, muitas vezes parecia um conto de fadas. Portanto, não parecia o mundo real, principalmente quando acompanhávamos o que se passava em Portugal, onde havia muita perturbação, onde havia uma indisciplina enorme, que é tudo o contrário do que nós temos na Suíça. Ainda hoje eu penso
que uma das maiores vantagens da Suíça é a sua previsibilidade. Nós sabemos exatamente o que acontece conforme façamos uma coisa ou outra, conforme cumpramos as regras ou não cumpramos as regras. E acaba por ser um bocado monótono, ou não? No final acaba por ser um bocado monótono. Como nós vinhamos de uma situação revolucionária e a acompanhar à distância, no fundo aquilo que vai acontecendo é amplificado. Os anos que passámos na Suíça acabaram por ser. E o Vasco na Suíça fez estudos. Eu estudei na Suíça, estudei no American College of Switzerland, uma universidade americana em Lausanne, uma pequena aldeia ao pé de Lausanne, e onde fiz um curso de International Business Administration. E a seguir vai para os Estados Unidos? E a seguir fui para os Estados Unidos, onde comecei por fazer um estágio no Citibank, onde fiquei 18 meses, e daí fui convidado por eles para ir para o Brasil, para São Paulo, para o banco de investimento que eles geriam E foi para o Brasil? E fui para o Brasil. Quanto tempo teve no Brasil? Mas no Brasil só tive 6 meses e portanto, voltei a Portugal em 80, onde fui trabalhar com o meu pai para as indústrias do Norte, que o meu pai tinha recomprado em 78, 79. Indústrias Indústrias têxteis e químicas no Porto. E então fui viver para o Porto? E fui viver para o Porto 2 anos. E gostou de viver no Porto? Gostei imenso de viver no Porto. Tenho 2 filhas que são tripeiras, nascidas no Porto. Na altura zangavam-se muito comigo, porque quando tinham que tratar da documentação era uma complicação terrível. Hoje já não, hoje conseguimos tratar à distância, claro. Mas as pessoas não imaginam o que era anteriormente. Agora, você depois vai para o Porto, depois vem para Lisboa. Depois voltei para a Suíça até 89. Ainda teve esse tempo todo até na Suíça. Na Suíça, onde estive a trabalhar nos negócios de família. Nós tínhamos lá uma empresa de trading, onde eu estive um par de anos, e depois mudei para uma sociedade financeira que era da família e que no fundo eu geri até 89. E depois vem para cá? Depois vim para cá, onde o meu pai já estava há vários anos. O pai considerava que era o momento de voltar a ter um grande empenho em Portugal. De resto, empenho que o pai nunca tinha deixado de ter, assim que se criaram as condições de poder estar em Portugal. O pai imediatamente começou a investir. O grupo José Manuel de Melo avança. O grupo José Manuel de Melo avança. Separado do grupo Jorge de Melo. Separado do grupo Jorge de Melo. Não houve iniciativas em conjunto nessa altura. Inicialmente as iniciativas eram em conjunto, mas a uma certa altura consideraram que era preferível seguir caminhos separados. É muito mais fácil gerir ativos em conjunto do que gerir dívidas em conjunto. E o tema era que ambos, tanto o meu tio como o meu pai, tiveram que recomeçar o grupo essencialmente baseado no seu nome e no crédito internacional que tinham, e portanto foi necessário alavancar, foi necessário escolher setores, decidir qual era o nível de risco que cada um queria correr, e nessa altura consideraram que era preferível
cada um seguir E aí o vosso grupo caminhos tem um separados. crescimento enorme, não temos tempo para abordar cada uma destas grandes realizações. Não volta ao ACUF, de certa maneira, não é? E aos químicos, e à indústria química, isso nunca perderam? E permanece? Nunca perdemos. Nós voltámos à química porque o pai comprou uma empresa química. O pai comprou uma empresa química no Norte, uma empresa que tinha a sua base em Estarreja, a área química, e que tinha uma componente têxtil no Porto, em Valongo, e capitalizando em cima disso nos anos 90, quando houve a privatização da Quimigal, que era a CUF original, já muito diferente, porque tinha sido sujeita a um processo de emagrecimento, de redução do tipo de atividades que desenvolvia, mas que tinha ainda a componente química, e nós, através da privatização, recomprámos. Para voltar às origens, a Quimigal, houve um lado de regresso. Voltámos às origens. Era um setor que conhecíamos, era um setor que tínhamos as competências para desenvolver e que se mantém hoje, muito diferente do que era no passado, mas um setor muito interessante, que é líder no seu mercado, com clientes de enorme dimensão e que, no fundo, de forma direta ou indireta, exporta a quase totalidade da sua produção. Há depois uma panóplia de outras grandes iniciativas, a Brisa, a FASEC, toda a parte de saúde. Estou a citar algumas, não sei se estou a citar todas. A área financeira, eu quando voltei, o Banco Melo e a Companhia de Seguros Império. Eu quando voltei, o projeto a que mais me dediquei, sim, foi no fundo o conseguir voltarmos a posicionar no setor financeiro. Comprámos uma pequena unidade, a Sociedade Financeira Portuguesa, que no fundo era uma licença bancária, depois que transformámos em Banco Melo. Fizemos depois com o BCP uma primeira parceria onde concorremos ao BPA e acabámos por ficar com a União de Bancos Portugueses, que transformámos, que integramos no Banco Melo. Com isto ficámos com um dos principais bancos de retalho português e com a principal companhia de seguros, a Império. Em finais dos anos 90, pôs-nos uma decisão estratégica, ou continuávamos a desenvolver a área financeira, onde eram necessários muitos capitais que nós não tínhamos, e portanto, se prosseguíamos esse processo, teria que ser através da diminuição da nossa participação relativa, e a empresa era cotada, o Banco Melo era cotado e a Império também, portanto teria havido essa possibilidade, mas considerámos que o risco de poder ter que vender num período onde já não nos pudéssemos apoderar do prémio de controle justificava tentar fazer uma operação. E assim fizemos uma operação com o BCP, integramos, portanto, a área financeira do grupo no BCP, o que nos permitiu dar um passo muito importante para o grupo, que foi a compra de uma participação significativa, 30%, na Brisa, onde depois eu dediquei 20 anos da minha vida. De todos estes investimentos, negócios, realizações, qual é que lhe deu mais prazer? Foi a banca, foi os seguros, foi a Brisa, foi a FASEC, foi o quê?
Francisco, eu Qual diria é que deu que mais aquele... prazer, mais gozo, mais... Quando é que se sente realizado, que realizou, se quiser? Eu diria que aquele que me deu mais prazer foi conseguir assegurar a José de Melo e ter a José de Melo hoje preparada para os desafios do futuro. Isso é em termos, isso é a holding da família. Claro. Em termos, a holding dos negócios. Em termos das atividades, a atividade financeira, o banco e a Império deu-me um enorme prazer, porque tive uma equipa muito jovem. Eu iniciei o meu percurso nessa área muito jovem e, portanto, com enorme responsabilidade, com uma equipa muito jovem à frente, e deu-me muito prazer. A Brisa também foi um desafio que me encheu as medidas, porque é uma grande empresa, Vocês agora diminuíram a posição na Brisa. Que transformou e continua a transformar Portugal. Mas diminuíram a Diminuímos a posição da Brisa. Nós há 2 anos, portanto em plena pandemia, vendemos uma parte significativa, mantendo entre 16% e 17% da Brisa, onde eu me mantenho como presidente do Conselho de Administração, a convite dos novos acionistas, que são um conjunto de fundos de pensões liderados pela APG, o Fundo de Pensões holandês, e que continua a ser um dos principais ativos do Grupo José de Mel. Claro, e o Grupo José de Mel, não falámos da saúde, que também tem crescido muito na saúde. A saúde e a outra área é uma área mais ou menos pioneira, não é? É uma área pioneira. Foi o meu bisavô que ainda iniciou o Hospital CUF, ainda em 42, pouco tempo antes de morrer, ainda pôs a primeira pedra. Ainda pôs a primeira pedra e o hospital abriu em 45. Era um hospital que estava vocacionado exclusivamente para os trabalhadores da CUF, originalmente, e portanto isto representa bem o que era a responsabilidade social numa altura em que não se falava nesse tema. E hoje em dia hoje é um grande grupo de saúde, é o maior grupo de saúde, hoje com uma implantação nacional, com hospitais, clínicas por todo o país. E deram-se bem com o público ou privado? Demos muito mal com o público ou privado. A iniciativa era uma excelente iniciativa. O Estado ganhou muito dinheiro por ter as PPPs a funcionar. Desde o princípio houve uma enorme resistência a que houvesse comparabilidade e portanto, nós insistimos desde o primeiro momento. Houve sempre situações onde se comparou o desempenho do público com o privado, do governo, mas foi sempre do governo da altura, independentemente do governo da altura? Isso independentemente dos governos. Dos governos da altura. Os governos eram ultrapassados não só pela máquina, como pelas estruturas partidárias, onde colocavam uma enorme pressão. Nunca foi possível ter uma comparação adequada ao longo dos anos. O comparador ia mudando, justificando que num caso era porque o hospital era demasiado recente, no outro porque o tamanho não era o mesmo, mas as conclusões que se tiraram no fim, e até pelo Tribunal de Contas mais do que uma vez, é de que o Estado saía muito beneficiado e em termos de qualidade estivemos sempre colocados no topo da qualidade. O Estado perdeu um instrumento de comparação
com aquilo que é possível fazer num setor que é complexo e onde nós acrescentamos muito valor. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Dentro do pouco tempo que nos resta, gostava de fazer uma referência a outra parte da sua atividade que me parece importante, que se liga com o associativismo, com ocupações não remuneradas, mas que têm a ver com associações de empresas, com associações ligadas a fins sociais, etc, etc. Hoje em dia dedica uma parte do seu tempo a isso. Eu dedico uma parte do meu tempo a isso. E o que é que, para si, em termos muito rápidos, quais são, dessa vida associativa, o que é mais relevante para si neste momento? Nós, portanto, participamos na constituição do BRP, o Business Roundtable Portugal, com um conjunto de empresários e gestores de grandes empresas. O BRP é uma associação que não é sindicalista, portanto não é em defesa dos interesses próprios dos seus associados, mas que tem como mote o aumentar a ambição do país, o contribuir para que o país possa crescer muito mais e que possa crescer muito mais criando condições e influenciando as condições da operação das empresas em Portugal. Mas isso hoje implica uma relação quase permanente com os governos e com os partidos. Isso implica uma relação com o governo, com os partidos e com a sociedade. Sim. E com a sociedade civil. É algo que exige um enorme esforço por parte dos associados, membros, que disponibilizam recursos das suas empresas para poder desenvolver trabalhos que permitam ter propostas concretas que possam servir o propósito de dedica muito tempo à crescer. Dedica muito tempo à Business Roundtable? Dedico algum tempo. Um dia por semana, ou 5 horas por semana, mais ou menos? Sim, eu diria que 4 a 6 horas por semana. E hoje em dia trabalha full time ou dedica-se a outras coisas, desporto, por exemplo, ocupações artísticas, etc. Eu continuo a trabalhar full time, apesar de hoje ser uma atividade muito menos intensa do que era quando era CEO, tanto do grupo como da Brisa. Hoje sou presidente não executivo de ambos e em termos de intensidade é muito menor do que aquilo que era no passado. E como é que ocupa as horas livres que entretanto ganhou? Ocupo com a família, eu tenho 11 netos e portanto ocupo com a família e gosto de passear, também é uma coisa que faço com regularidade. Desporto, faz alguma coisa? Faço ginástica 3 vezes por semana e... À séria? Meia hora cada sessão? Sim, 45 minutos. E está em boa forma então? E estou em boa forma, um bocadinho. E não pensa jamais meter-se na política? Não penso meter na política, não tenho as competências para meter na política. Acha, portanto, que feito este balanço contribuiu para deixar o mundo um pouco melhor? Eu penso que contribui para que o mundo fique um pouco melhor. Ótimo.
Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.